Fala galera, estamos aqui para nossa primeira videoaula, né? Pensaram que ia ficar longe de mim? Não, não vão não, viu? E na aula de hoje nós relembraremos alguns conceitos da última aula, tá certo? Para podermos então prosseguir, vamos lá. Falaremos sobre a globalização e os blocos econômicos, ok? Bom, então diante dessa situação, nós temos que entender que após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se uma bipolaridade, né, de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Diante disso, o mundo viveu sob tensão, né, até 1991, quando em dezembro desse corrente ano de 1991, a União Soviética se desmantelou. Né? A partir daí surgiu o que nós chamamos de nova ordem mundial. Mas o que é a nova ordem mundial? Bom, ela surgiu com o fim da Guerra Fria, no final do século XX, tá certo? E provocou algumas mudanças. Mas quais mudanças foram essas? Bom, para começar, a crise, né? E a degradação do mundo que outrora vigoroso socialista, né? Acabou o mundo socialista. Então o mundo socialista ele deixou de existir, tá certo? Bom, outra coisa é o fim da bipolaridade. O mundo não mais era dividido entre Estados Unidos e União Soviética e essa coisa toda, tá certo? Um dos marcos fundamentais foi justamente daquela que havia sido a materialização da disputa entre o capitalismo e o socialismo. O Muro de Berlim dividia a cidade de Berlim entre duas, né? A Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, sendo que a cidade ela mantinha-se do lado da União Soviética, mas lá um pedaço de Berlim pertencia aos povos ocidentais, tá certo? Ou pelo menos, vamos dizer, pertencia não, mas tinha uma influência, ok? Bom, e aí diante disso, nós vimos que ocorreu a consolidação do processo de globalização. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o que foi esse processo, né? E com isso também despertaram novas potências mundiais. Algumas delas adormecidas desde o final da Segunda Guerra Mundial e outras, né, que começaram a surgir bem depois, tá certo? Bom, diante disso tudo, né, nós temos que falar também da Revolução Técnico-Científica e Informacional, ou Terceira Revolução Industrial, que não mais mediu esforços para o processo de globalização. Né? A globalização ela está presente a todo momento. Por exemplo, vocês estão tendo essa aula agora graças à evolução dos meios de globalização, tá certo? Os informacionais. Bom, vamos prosseguir. E aí está uma foto característica, né, sobre esse processo de globalização. Né? É a foto que mostra a queda do Muro de Berlim em 1989. Ok? Bom, prosseguindo, vamos ver quais foram as novas características, ou as características dessa nova ordem mundial. Então, lembrando, antes existia capitalismo e socialismo. E agora? Bom, agora existem muitos polos de poder. Ele é um mundo multipolar. Né? Então, ele não é mais bipolar, agora é multipolar. Ok? Bom, e diante disso ainda, nós podemos dizer que aquele conflito que existia entre leste, países capitalistas, leste, países socialistas, e oeste, países capitalistas, ele foi substituído. Né? Qual foi essa substituição? Bom, agora existem países do norte, tá certo? Ricos, desenvolvidos, e países do sul, pobres, subdesenvolvidos, ok? Bom, prosseguindo, nós temos aí, né, o aspecto militar ele perde um pouco de importância, entra em contexto a geopolítica, né, de uma forma mais efetiva, mas o poderio econômico e tecnológico é que vão marcar essa nova fase, tá certo? O surgimento de inúmeros blocos econômicos, também conhecido como blocos regionais, tá? São os blocos regionais,
Então, nós temos os blocos econômicos e temos os blocos regionais, ok? Bom, prosseguindo, nós temos ainda, né, o aumento das desigualdades entre os países, tá certo? Então, nós temos os países ricos, países pobres, cada vez mais dentro desses próprios países. Nos países ricos, os ricos ficam mais ricos, nos países pobres, os ricos vão ficar mais ricos também, né? Apesar de ser uma parcela bem menor do que nos países ricos, tá certo? Então, isso marca a discrepância existente econômica, né, desse modelo, ok? Bom, e a eclosão de novas tensões, novos conflitos, né? Alguns agora não mais encabeçados por países, mas por grupos terroristas principalmente, né? Por exemplo, o Al-Qaeda, o ETA, o IRA, né? Entre outros grupos terroristas, tá? O Boko Haram, mais recentemente o Estado Islâmico na Síria, né? E por aí vai, ok? Bom, diante disso tudo, vamos prosseguir. Nós temos aí, né, as novas tensões, ó. Na foto da nossa esquerda aqui nós temos o atentado de 11 de setembro de 2001, as torres do World Trade Center, né? E aqui à direita nós temos o atentado ao metrô em Madrid. Ambas cometidas não por países, mas por grupos que agora surgiram e foram, né, evidenciados nesse processo de globalização, ok? Bom, prosseguindo. Mas o que é globalização, né? O que é globalização? Bom, gente, globalização é um processo muito, vamos dizer, complexo. É difícil definir a globalização. A globalização, eu costumo dizer de uma forma mais simplória, que na verdade nada mais é do que uma ligação global entre os povos da Terra. Em quais aspectos? Todos, né? Existem aspectos culturais, militares, comerciais, econômicos, financeiros, políticos, ambientais, né? E vários outros. Podemos falar da tendência de moda, podemos falar de resíduo gerado em um país que acaba atuando sobre outro. Então, quer dizer, existem diversas formas de ligações entre esses povos, tá certo? Bom, uma outra coisa interessante é o seguinte, ela nem sempre ocorreu como está descrito aqui, né? Ela não sempre ocorreu. A globalização, o homem começa a ter a ideia de um global quando ocorrem as grandes navegações, né? Então aí a gente passa a conhecer o globo, o planeta, tá certo? E ela começa a se intensificar nas últimas décadas. À medida que os meios de transporte, os meios de comunicações, daqui a pouco a gente vai ver, né? Eles vão evoluindo e isso vai evoluindo junto, tá certo? É bem provável que daqui a pouco esse conceito de globalização não sirva mais. Tem que ser jogado fora, né? Vamos talvez caminhar para um outro conceito, talvez a universalização. Já existem pretensões humanas de viajar até Marte. Então, quer dizer, já não mais estamos dentro do globo, agora nós estamos, né, indo para outro lugar, tá certo? Bom, então foram aqui, ó, olha só, esses meios que avançaram com o processo de globalização. Os meios de transporte e os meios de comunicações, né? Então, se nós pensarmos, né, veja bem, o Pedro Álvares Cabral demorou um tempão, né, saindo de Portugal para chegar aqui no Brasil. Aqui o Pedro Vaz de Caminha, que era seu escriba, escreveu e essa informação voltou para Portugal. Mas se fosse nos dias de hoje? Bom, basta você pôr a mão do lado, pegar o seu aparelho celular, fazer uma chamada ou talvez uma videochamada e aí você já está conectado em Portugal. Hoje, isso aqui nos salva em parte. Nesse momento de quarentena, né? Temos que ficar reclusos em casa para o nosso bem e o bem dos próximos, né? Então, quer dizer, isso ajuda muito. Nós estamos tendo aula graças à evolução do processo de globalização. Mas essa globalização ela também traz desvantagens. Por exemplo, quem imaginaria que alguém comendo um morcego ou um tamanduá lá, não sei se é tamanduá, um pimbolim, sei lá como chama o bicho, lá na China, traria um vírus que seria devastador do ponto de vista humano e econômico para o mundo todo. Então,